Olá, prezados colegas, estamos novamente aqui iniciando o nosso dia com mais uma meditação do programa que estamos tendo como equipe, como turma, e tem sido muito bom. Ontem nós ouvimos o Derli falar sobre os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e hoje nós daremos continuidade à história relatada agora no livro de Atos, capítulo 24, falando sobre Félix. Félix, procurador indicado por Roma, que estava como governador na Cesareia. Logicamente, ali incluía todo o território da Judéia, de Jerusalém, das cidades que envolviam ali o judaísmo. É interessante notarmos que quando vamos para o capítulo 24 de Atos, nós vamos ver aquele grande encontro dentro de um tribunal realizado por Paulo, agora preso, indiciado pelos sumos sacerdotes que ali estavam levando Paulo para este momento, e ali temos um grande encontro jurídico de grandes mensagens, de grandes eruditos que participam daquele momento. Eu quero ler um texto da Bíblia para nós, que justamente está lá em Atos capítulo 24, onde de uma maneira muito clara, Paulo apresenta ali a sua versão de tudo aquilo que estava acontecendo. E o texto no capítulo 24 começa assim: 5 dias após o sumo sacerdote Ananias descer a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Quando nós vamos ver um pouquinho a história de Félix, nós vamos ver que ele era um prisioneiro. E como prisioneiro e escravo, ele havia sido liberto por Cláudio, o imperador romano. E nesse contexto, então, Félix deve a Cláudio não somente a sua liberdade, mas também a possibilidade de galgar algumas funções dentro do governo romano. E uma delas foi a nomeação de Cláudio para Félix de ser, então, um procurador romano naquela região onde ele estava atuando. Tácito chama Félix de Marcus Antônius Félix, mas ele mesmo diz, Tácito, que ele era conhecido por Cláudio Félix, justamente porque levava o nome do imperador que havia dado não somente a liberdade, mas também esses cargos públicos. Então, óbvio, ele era um fiel defensor da maneira como Cláudio, o imperador, trabalhava. Félix chegou no Império Romano por essa indicação, tornou-se governador por essa indicação, mas ele assumiu ali o seu governo num momento muito, muito complicado. Foi um momento onde os judeus estavam revoltados contra o poder romano. Desde ali da virada do milênio, eles tinham essa sensação de que estavam sendo usurpados, estavam sendo roubados, e todos os motins, todos os momentos em que podiam, proclamavam rebeliões contra o poder romano. E Cláudio Félix pegou talvez o pior momento, quando o povo judeu estava com sucessivas revoltas, sucessivos levantes, sucessivas atividades criminais contra o poder romano. É dito que Félix não foi um bom governador. E quando nós vamos a Joséfo e também a Tácito, os dois historiadores que falam muito de Félix, apresentam que Félix foi ingênuo em algumas coisas e muito sanguinário em outras. Ele promoveu momentos de limpeza étnica aonde ele estava, sendo assassino de pessoas inocentes, e isso revoltava ainda mais os judeus. Contra ele pesa ainda a situação de que ele em algum momento se apaixonou por Drusila, que mais tarde é dito ali no capítulo 24, que participou de um dos momentos em que Félix se encontrou com Paulo.
Drusila nada mais era do que esposa de um cidadão chamado, um nome bem diferente, Azizo, que era governador, que era, naquele momento, também tinha um cargo público. Ele era rei de Emesa, nomeado também por Cláudio. Esta bela mulher foi levada por outras pessoas a tomar a decisão de sacrificar seu esposo, esse tal de Azizo, e então tornar-se esposa de Félix. Ela tinha origem judaica, por isso ela conhecia muito bem as rebeliões dos judeus, embora permanecesse em silêncio em relação à sua postura, em relação ao assassinato, às mortandades, ao morticínio e tudo aquilo que era cometido naquele momento. Bem, apesar dessa vida duvidosa, apesar de ser fraco, Félix tinha aquilo que quase todo ser humano tem: ganância. Ganância por poder, ganância por dinheiro, ganância por trapaça, ganância por status. E isso fez de Félix uma pessoa abominável diante não somente dos judeus, mas dos próprios patrícios a qual ele conviveu com eles. Bem, o primeiro encontro de Félix com com Paulo novamente, digo aqui, foi justamente num momento especial quando Ananias, o sumo sacerdote, que vinha da linhagem de Anás e Caifás, como nós vimos ontem, teve esse encontro organizado por este advogado Tértulo. É interessante, como todo júri, como todo tribunal, existem lisonjas, existem falácias que são apresentadas como maneiras de enaltecer as pessoas. E Tértulo foi um desses que utilizou a palavra para enaltecer a Félix, quando na realidade ele não conseguiu sequer percorrer o território dos judeus por ameaça de morte que ele passava. Terminadas falas lisonjeiras de Tértulo, o advogado, Paulo então começa o seu discurso inflamado pelo poder do Espírito Santo e faz com que Félix trema na base diante daquela situação. Atos capítulo 24 diz que várias vezes Félix chamava Paulo para conversar. E numa dessas vezes, sua esposa estava junto, Drusila. E nesse encontro, também registrado por Lucas, é apresentado ali um momento especial, quando Félix, num determinado momento, pede para que Paulo pare de falar, para que a sua consciência não ficasse martirizando no contexto de que ele estava errado. Félix quis tirar proveito de Paulo, mantendo-o 2 anos prisioneiro, esperando que tanto Paulo ou seus seguidores pudessem trazer alguma proposta financeira para que Félix pudesse soltar Paulo. Isto não aconteceu. E nesses 2 anos, Félix perdeu sua esposa, Drusila, e seu filho, cujo nome foi Agripa. Em homenagem ao rei Agripa, eles foram sucumbidos pelo vulcão que dominou todo aquele contexto, Vesúvio. Nesta ocasião, Drusila e seu filho estavam em Pompeia e foram então levados por aquele cataclisma violento que aconteceu ali no dia 24 de agosto do ano de 79 depois de Cristo. Bem, a vida de Félix, quando deixou Paulo aprisionado, foi marcado por séries de assassinatos, traição, e nesse contexto Félix se tornou uma pessoa odiada, tendo que fugir, inclusive deposto posteriormente pelo governador, pelo imperador Nero, que colocou em seu lugar Pórcio Festo, nessa tentativa de apaziguar os ânimos do povo judeu. Final da história: poder, glória, honra, dinheiro. Humano não permanece, não subsiste. E Félix foi mais um deste, iludido por aquilo que ele achava ser a sua grande força, morreu sozinho, esquecido, fugitivo, graças a um de seus irmãos que o escondeu num determinado lugar da Europa.
Este é o fim daqueles que querem subjugar a verdade. Este é o fim daqueles que querem ultrapassar os limites deixados por Deus. Como igreja, como sociedade, como seres humanos, quando nós tomamos o lugar de Deus, quando não agimos por justiça, quando não queremos ouvir o que é verdadeiro e justo e honesto, normalmente nós cometemos os erros que Anás, Caifás, Félix e tantos outros proscritos que estamos estudando neste conjunto de textos tiveram a sua oportunidade, mas infelizmente sucumbiram pela vaidade, pelo egoísmo, pela prepotência, pela vontade de serem melhores do que os outros. Lições dos proscritos. Nós precisamos estar atento, porque tudo que é humano é passageiro. Tudo que é humano não subsiste. A nossa vida só tem valor quando a colocamos nas mãos do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por estarmos juntos com os nossos amigos e colegas da turma de 88. Que isso também sirva para nós de motivação, os estudos que estamos tendo, e que essas mensagens tragam proveito para o nosso crescimento espiritual. Nos dê um bom dia na tua companhia, abençoe a todos nós nas nossas atividades desse dia. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a você.